eu estou muito honrado de participar de um momento tão importante, com essa sala tão cheia, e eu pensei aqui de que maneira a gente poderia engatar numa conversa e falar um pouco sobre algumas das minhas pesquisas. O tema é sobre o que é racismo estrutural. Eu quero falar disso, mas acho que talvez muita gente aqui já me ouviu falar disso de alguma maneira, e de tal sorte que eu quero não só retomar o tema, mas eu quero também falar um pouco de como se deu a construção da minha reflexão sobre a questão do racismo estrutural. E já adiantando, algumas pessoas acham isso, mas não é verdade. As pessoas acham que fui eu que criei esse conceito, enfim, obviamente que não fui eu. Esse conceito é um conceito que habita as ciências sociais e que já há algum tempo já é motivo, né, de reflexão e de trato nos estudiosos da questão racial, mas eu também não quero deixar de dizer que eu acho que dei uma contribuição no sentido de organizar um pouco esse debate, de recolher um pouco a maneira com que esse debate ele aparece no campo das ciências sociais. Eu quero falar, portanto, acho que é importante nessa plateia, nesse evento que fala sobre abolição inconclusa, racismo estrutural, falar um pouco de como a gente construiu, como eu construí, particularmente, a trajetória intelectual que levou a esse livro. Então, acho que é o primeiro ponto. No segundo momento, o que eu quero fazer? Eu quero falar um pouco sobre como as questões relacionadas à construção do livro vinculam-se ao tema do evento, né? Ou seja, essa história da abolição inconclusa e racismo estrutural. Então, já quero aqui estabelecer uma polêmica, porque de polêmica a gente vive também, né? É importante criar polêmicas. Eu tenho uma seríssima, eu não digo uma discordância, mas eu tenho uma série de ressalvas a respeito da maneira com que nós tratamos a abolição. E eu vou explicar por quê. Tá? Vou dar spoiler, vou explicar depois, mas eu quero dizer desde já que eu tenho algumas questões sobre a forma, eu não digo nem que a gente trata a abolição, mas a maneira com que nós desprezamos, não o evento político, mas a maneira com que nós desprezamos a complexidade e o significado do que foi o processo de abolição do Brasil. Tá? Foi um processo muito mais complexo, que demanda muito mais do que achar se a abolição ela foi boa, se ela foi ruim, se ela foi completa, se ela foi inacabada, ou seja, é um evento complexo. Então aqui já faço a minha primeira petição de princípio toda vez que eu vou falar sobre racismo estrutural, e que me levou, inclusive, foi no meu leitmotiv, né, para escrever esse livro, que é o seguinte: a gente está vivendo um momento que não dá mais para ficar tratando as coisas com superficialidade. Eu estou chamando, né, tenho até medo de usar a palavra conclamar, né, que depois eu vou um negócio na internet, porque estou assustado. Mas enfim, eu quero conclamá-los e conclamá-los pelo menos eu falo correto. Conclamá-los e conclamá-las para que nós possamos tratar as coisas com a sua devida complexidade. Então eu já começo. A questão racial é uma questão muito complexa, bastante complexa. Complexa porque ela envolve uma série de determinações. Quando eu falo de determinações, eu estou querendo dizer que são coisas que estão fora do tempo, da história, que não podem ser modificadas. Quando eu falo de determinações, eu quero dizer que existem certas condicionantes históricas em torno da questão da formação da raça, que muitas vezes nós acabamos desprezando, porque nós estamos muito envolvidos com o processo das lutas cotidianas. A gente precisa dar conta das coisas, né? Então, ou seja, não é só porque a gente entende que o racismo ele é um fenômeno complexo e que envolve o próprio modo de funcionamento das estruturas do Estado, que o racismo está ligado ao processo de reprodução econômica do capitalismo. Não é por conta disso que a gente não vai, por exemplo, entender e, inclusive, comemorar a importância da política de ação afirmativa, da política de cotas. São coisas que, ao mesmo tempo que são distintas, são coisas que não são excludentes. Ou seja, o fato da gente lutar no dia a dia, pela vida das pessoas, a gente utilizar uma série de mecanismos da prática política para que nós possamos sobreviver, não significa que a gente não possa fazer uma reflexão muito mais profunda sobre isso e entender, inclusive, quais são os limites do que a gente está fazendo no tempo em que a gente vive.
Tá? Então, uma reflexão sobre racismo estrutural, pegando as complexidades, é justamente para a gente olhar e dizer o seguinte: bom, eu estou lutando, estou na vida, estou na luta, estou resistindo, mas até quando e até onde eu posso ir com isso? Né? Até quando aquilo que eu quero, aquilo que eu peço, aquilo que eu reivindico, pode ter algum tipo de ressonância numa sociedade que é organizada a partir de certos pressupostos políticos e econômicos. Então, a reflexão radical, eu uso a palavra radical aqui de acordo com a tradição, eu não tenho nenhum problema, nenhum em ser radical. Eu acho que esse momento pede radicalidade, inclusive do ponto de vista da reflexão, do pensamento. A radicalidade nos leva a entender quais são os limites das coisas. Ser radical e ser crítico é nesse sentido. Ou seja, entender quais são os limites das teorias, do pensamento, daquilo que a gente engendra, daquilo que a gente formula. Pois bem, falar um pouco da trajetória do livro. O que me levou a escrever esse livro, o que me incomoda profundamente, que me incomodou profundamente para me levar a escrever esse livro. Primeiro que, eu não sei se você sabe, na minha trajetória, eu sempre tentei, essa é uma questão quase psicológica, né? Eu sempre tentei, de alguma maneira, não ser identificado como alguém que faz um tipo de reflexão que é própria da sua condição existencial. Explicando. Eu achava que, pelo fato de ser negro, eu não estava obrigado a atender a expectativa dos brancos e falar a respeito da minha própria condição. Para que os brancos pudessem fazer tese, mestrado, doutorado, enfim, sobre a minha condição. E eu achava que eu não queria participar desse processo. Eu achava que a minha contribuição ela poderia ser no sentido de ser um homem negro, que inevitavelmente, eu sou, um amigo meu até fala, né? Fala, poxa, eu não pedi para nascer negro, tive sorte, né? É uma bela história. Pois é, tive sorte, e nesse sentido, é por isso que eu quis, vamos dizer assim, subverter um pouco as expectativas e ser um sujeito que estuda a teoria do direito. Eu sempre me voltei para isso. Falei, eu quero estudar filosofia, eu quero estudar filosofia do direito. E a minha dissertação de mestrado é uma dissertação que trata de filosofia. Assim como o meu doutorado, assim como o meu pós-doutorado. Só que aí depois, um dia, eu me vi, né, na obrigação de fazer um memorial. Eu tinha que fazer um memorial porque eu ia prestar um processo seletivo, ia prestar um concurso, aí eu ia fazer um memorial. Aí eu tinha que, de alguma maneira, reconstituir a minha trajetória acadêmica para pensar a respeito, né, assim, para fazer uma ligação, ou seja, o que eu fiz que liga a minha trajetória acadêmica, que vai desde a minha graduação até o meu pós-doutorado. Aí eu comecei a reconstituir isso. Né? Comecei a pensar, puxa, o que a minha trajetória acadêmica tem assim, de uniforme? O que eu sempre pesquisei e que hoje eu consigo dizer que permaneço pesquisando, mas agora num outro nível, de uma maneira mais profunda. Aí eu descobri uma coisa, eu descobri que, veja, eu posso dizer que foi até meio sem querer, né? Mas te apontar para alguma coisa, que uma das minhas grandes preocupações no campo do direito, no campo da filosofia do direito, sempre foi a questão do sujeito. Olha só, a subjetividade sempre foi algo que me interessou. E até para a escolha dos autores que eu fiz, ou seja, eu sempre escolhi estudar autores que de alguma maneira eram autores que faziam a crítica da concepção, do conceito, da categoria, podemos dizer, de sujeito. Então eu sempre me fixei nessa história do sujeito de direito, né? Ou seja, sempre tentei entender como é que funciona isso e sempre peguei autores que estavam pensando como é que o sujeito, como é que essa categoria trabalhava dentro de processo de transformação social, processos revolucionários, como é que ficava o sujeito. Aí foi minha trajetória, né? De Lukács, né? Do sujeito revolucionário até Althusser, né? Althusser que está dizendo o seguinte, olha, o sujeito ele não é produtor, o sujeito é produzido a partir de certas estruturas sociais, no caso, o próprio capital produz subjetividade. O capital é um sujeito automático e não reflexivo. Por isso que o capital, por ser sujeito automático e não reflexivo, que ele se reproduz independentemente da vida humana, da natureza, ou seja, a lógica do capital é simplesmente se reproduzir. É um sujeito não reflexivo, sujeito automático. Então, essas coisas sempre me interessaram muito em entender a categoria do sujeito de direito no interior dessa
foi algo que para mim sempre foi muito caro. Aí, quando eu terminei o pós-doutorado, eu conversei com o meu orientador de mestrado, doutorado, meu supervisor de pós-doutorado, meu grande amigo, muitos de vocês aqui talvez conheçam, né? O professor Alisson Leandro Mascaro. O professor Alisson, conversamos com ele, aí eu falei, professor, eu acho que está na hora de eu escrever um livro sobre a questão racial. Assim, eu acho que eu preciso escrever um livro sobre a questão racial. Acho que agora eu tenho a condição de fazer uma reflexão que possa, de alguma maneira, afastar agora o meu segundo incômodo. Né? O primeiro incômodo era justamente essa falta de contato com as complexidades. Esse meu segundo incômodo, que é uma forma de tratar a questão racial como se fosse uma questão moral ou como se fosse uma questão assim, meramente política. Né? Eu vou explicar o político. O racismo é política, mas não é só política. Né? Ele é político dentro de certas condições. É por isso que eu fui para a categoria, tramei essa categoria, né? Ou pelo menos reorganizei a categoria do racismo estrutural. Então vejam, me incomodava muito. Aí ele falou assim, puxa, então acho que agora é a hora de você tentar refletir. E foi quando surgiu a possibilidade de publicar na coleção da Feminismo Plural, da Djamila, e eu, portanto, juntei uma série de materiais que eu já tinha, enfim, e comecei a organizar. Quando comecei a escrever o livro, aí apareceu uma série de questões sobre como organizar o livro, porque ao mesmo tempo que o livro ele apresentasse alguns conceitos, né, que são importantes para a gente entender o racismo estrutural, ele também fosse um livro didático. Didático, ou seja, didático, mas não assim, mas não um livro vulgar, né? Sexo sem ser vulgar. Né? O livro tinha que ser um livro charmoso, um livro que chamasse a atenção, um livro mas sem cair no campo da vulgaridade, da vulgata. Porque eu vou ser muito sincero, gente, e assim, uma sexta-feira eu já estou cansado da semana e tal, então eu vou me permitir alguma sinceridade. E uma das sinceridades é a seguinte, a gente, por exemplo, a gente está muito apreensivo do que está acontecendo na universidade pública do Brasil, né? Vocês são da universidade pública, eu não teria sequer pensado em chegar onde eu cheguei e fazer as coisas que eu fiz se não fosse a universidade pública, a escola pública. Assim, um cara como eu não teria a menor condição. Esse livro não existiria se não fosse a universidade pública, os outros livros não existiriam se a universidade pública. Mas agora a gente tem que, além de lutar pela universidade pública, a gente tem que também começar a refletir um pouco o que significa a educação, né, no Brasil. Né? Então a gente está falando, estão destruindo a educação e tal. Eu não vou dizer que a culpa é nossa de alguma maneira, mas assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande em pensar o que vai ser depois que passar essa desgraça toda. Uma hora vai passar, tudo passa, né? Enfim, uma hora vai passar, mas aí a gente tem que pensar o seguinte, o que a gente vai fazer? Porque, gente, a gente não conseguiu criar defesas cognitivas no processo educacional para que as pessoas, por si só, né, sem qualquer tipo de interferência, sem qualquer tipo de reprimenda, sem qualquer tipo de correção, tivessem a plena convicção de que a Terra é redonda. Vocês entenderam, então, o que eu estou dizendo? A gente não conseguiu criar, né, a gente não conseguiu criar defesa cognitiva para as pessoas acharem que o nazismo, saber que nazismo é uma coisa da extrema-direita. Ou seja, a gente não conseguiu fazer educação popular no Brasil. E aí a gente fica falando, não podemos deixar de destruir a universidade. Talvez a gente tenha que mudar o discurso. É o seguinte, eles não vão destruir, nós vamos destruir para construir uma coisa nova, diferente, que realmente faz sentido. A gente não vai deixar quem está destruindo fazer isso. Né? Nós vamos reconstruir, fazer uma coisa completamente diferente, porque a gente não conseguiu colocar na cabeça de um país que tem 54% de população negra que racismo é uma coisa que não pode existir. Ou seja, a educação do Brasil falhou miseravelmente. Miseravelmente. Então, vejam só,
eu comecei a refletir sobre essas coisas todas e comecei a pensar o seguinte: Pedro, eu preciso, portanto, organizar esse livro de uma maneira que as pessoas possam compreender, mas que não fuja dos debates complexos. Então, o que eu fiz? Apresentei no começo do livro o que eu entendo, o estado da questão a respeito da questão, do que é a raça, do que é a questão racial, do que é o racismo, falando um pouco da estrutura do livro. E logo na sequência, o que seria natural para mim, por conta da minha formação, por conta das coisas da maneira com que eu organizei minha vida intelectual, começar falando de economia, fazendo a relação da raça com a economia política. Foi o meu primeiro impulso. Falei, bom, eu quero demonstrar qual a relação da raça com a economia política, com a reprodução econômica da sociedade. Depois eu vou para as outras coisas, né? Mas eu falei, mas se começar por aí, as pessoas não vão entender nada. Então, vou começar por aqui, porque é mais perceptível nas pessoas, que é justamente quando a raça aparece a partir do processo de constituição do sujeito. Vamos começar pela ideologia. Então, eu falei de raça, racismo, depois falei de ideologia, para demonstrar como é que o imaginário a respeito da raça é reproduzido, é constituído, ele é reproduzido socialmente. Depois, na sequência, eu fui para a política, para falar de como as relações de poder elas são fundamentais para estruturar a raça e para permitir a reprodução do imaginário social. Aí falei de Estado. Na sequência, eu falei do direito. Agora sim. Agora eu preciso falar do direito, porque a gente constituiu o imaginário, depois a gente mostrou como é que o imaginário é reproduzido a partir, o conceito, quais são as heranças, né? Como você tem aparelhos ideológicos que vão reproduzir a ideologia e o racismo enquanto ideologia. Na sequência, você tem o direito, como é que o direito vai criando a subjetividade jurídica, a forma mais bem acabada da subjetividade, está relacionada mais diretamente à política, e no final, agora vamos falar de economia. Vamos falar de como, e aí eu quero falar disso ao final, porque é surpreendente que a teoria econômica, ela, direto e indiretamente, falou de raça. Direto e indiretamente. Os grandes teóricos da economia falaram sobre raça. Trataram da questão racial. Talvez não como questão racial, talvez eles tratassem como a questão, falam como a colonização, o colonialismo, né, enfim, mas a questão, o encontro, né, com a diferença, né, o encontro com o outro criado politicamente, o outro que é engendrado a partir de uma série de condições socioeconômicas estava presente ali na teoria econômica. Pois bem, então o livro ele parte dessa concepção. Agora, o que eu acho que foi uma contribuição importante que eu dei na organização do debate? Eu tive recentemente nos Estados Unidos conversando com um professor da Faculdade de Direito da Universidade de Duke, né? E aí eu dei um exemplar do livro para ele e tal, ele começou a perguntar, conversar comigo sobre o livro, eu comecei a falar sobre o que eu achava, né, do racismo, do que era racismo estrutural, e eu falei da distinção que eu faço entre racismo estrutural e racismo institucional. Aí ele virou e falou assim, isso de fato é diferente, porque isso de fato isso não é tão evidente aqui nos Estados Unidos. A gente não faz essa distinção de maneira tão evidente. Tá? Algumas pessoas fazem, mas a maioria não faz, e quando faz a gente não entende muito bem qual que é a distinção. E daí eu começo, né? Como é que eu organizo a questão do racismo estrutural? Eu digo que o racismo, primeira coisa que eu coloco logo no livro, logo no começo, o racismo, ele é sempre estrutural. Sempre estrutural. Em que sentido? No sentido de que, se as estruturas sociais não permitirem a reprodução da raça, a raça simplesmente não existiria. Ou ela deixaria de existir. Ou seja, então, a raça, ela permanece, ela tem sentido, ela tem ela corresponde a uma determinada relação social, porque nós temos estruturas sociais que reproduzem as condições a partir das quais a raça ela emerge, ela surge. Então, quando nós vemos, e aí que está, né? Nós vemos um ato racista, um ato de discriminação
racial que tem motivação racial, porque nós identificamos esse ato como sendo um ato, essa discriminação como sendo uma manifestação do racismo. Porque a raça informa aquela relação que nós estamos observando. A gente de alguma maneira olha para aquilo ali e fala assim, bom, isso aqui, esse tipo de discriminação tem uma conotação racial, porque nós de alguma maneira introjetamos a raça como parte do cenário da vida social e da vida política. E para que isso seja feito é necessário que haja uma série de processos que vão desde processos políticos, ou seja, manifestações de poder que o Estado deve conduzir de alguma maneira, até vamos dizer assim, processos de criação do imaginário social que naturalizam a existência da raça como um fator de significação dos corpos. Então, eu fiquei pensando, bom, o racismo é sempre estrutural. Só que o que não significa dizer que o racismo ele não possa ser captado a partir de outras perspectivas, e as perspectivas também têm uma relação com política, direito e economia, e aí eu me explico, que é o seguinte. Um dia eu fui dar uma aula na Bahia. Deixa eu lembrar onde foi. Pouco vou lembrar. Fui na Bahia. E aí eu ia dar uma aula sobre questão racial, sobre racismo, e aí me veio uma ideia. Eu lembrei de uma forma que o professor Alisson Mascaro organiza a filosofia contemporânea, que ele vai falar que a filosofia do direito contemporâneo se organiza a partir de 3 caminhos, né? O caminho que ele chama de justpositivismo, o caminho do não justpositivismo e o caminho da crítica. E eu falei, e se isso tivesse alguma relação também com a maneira com que as visões sobre a questão racial e as suas soluções também se apresentam? E aí eu lembro que eu passei a noite inteira em claro, assim, eu dava um dia seguinte, né? Aí me deu uma epifania, eu tenho essas coisas, aí fiquei a noite inteira escrevendo para dar aula de manhã, né? Aí eu organizei da seguinte maneira, que acabou resultando na organização que eu fiz aqui no livro, que é mais ou menos o seguinte. Existe uma maneira de enxergar a questão racial e o racismo como sendo um fenômeno, uma manifestação dos indivíduos. Ou seja, o racismo é produzido a partir da ação dos indivíduos. Então você tem o sujeito racista produz o racismo. Então o racismo é sempre produto do indivíduo. Então de alguma maneira eu estou ligando o racismo com a ideia de sujeito, e o sujeito filosoficamente entendido como aquele que é portador de consciência e vontade. Então se alguém pratica um ato racista, das duas uma. Ou uma pessoa que praticou com consciência, que moveu a sua vontade, né, tinha vontade de fazer, ele fez de maneira consciente, e aí, se a gente repudia o racismo é um criminoso, e aí o tratamento que se dá para isso, qual que é? O tratamento no campo do direito penal, ou então direito civil. Ou seja, se a gente começa a classificar, a categorizar o racismo como sendo uma ação provocada por um sujeito ou por um indivíduo, ou por um grupo que age de maneira consciente para praticar atos de discriminação motivados pelo seu repúdio, né, a um grupo social racializado, então esse sujeito é um criminoso, ou então ele vai responder no campo do direito civil, no campo patrimonial. Então a resposta é sempre jurídica. Vocês notaram que o professor Alisson Mascaro, quando ele classifica, né, o justpositivismo, né, o novo justpositivismo e a crítica, ele vai dizer o seguinte, bom, o justpositivismo, que é justamente essa concepção do direito quanto norma, é uma manifestação direta do pensamento liberal. E aí eu pensei, geralmente são os liberais que acham que o racismo sempre é uma manifestação do indivíduo. É coisa liberal, é o pensamento liberal. Por quê? Porque a ideia de sujeito, portador de consciência e vontade, a ideia de que nós somos portadores de liberdade, então como praticamos certos atos, nós temos que ser responsabilizados, e essa responsabilidade é jurídica, né, pelos atos que praticamos. O racismo, portanto, das duas uma, como eu falei, ou é coisa de gente criminosa, ou de gente que pratica ato ilícito, ou então é coisa de gente irracional. Olha só. É coisa de gente irracional, que não consegue estabelecer uma mediação entre consciência e vontade. Então é irracionalidade. Então notem que esse tipo de visão é que informa boa parte
né, das manifestações que nós ouvimos, inclusive na televisão e tal, no rádio, o senso comum. E por que o senso comum? É para a gente não ficar moralizando, isso não é uma questão moral, a questão é que nós temos uma estrutura social, que é a estrutura social do capitalismo, que leva, obviamente, à emergência do pensamento liberal, como sendo aquele que mais se conecta com a ordem de reprodução do mundo. Então é por isso que você vê, olha, fulano de tal, houve um ato de racismo e tal. Aí o que acontece? Imediatamente eles já pegam e já colocam um advogado para falar. Percebe? E olha que história interessante. Isso tem a ver um pouco com a minha... Olha, isso é muito louco, né? Isso tem a ver um pouco com a minha aproximação com a escola da Fundação Getúlio Vargas, que eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas. Essa é uma história, já contei a história para você, Lina? Contei, né? Já, né? História muito doida. Porque eles foram me entrevistar para falar de um ato que aconteceu dentro da escola de administração da Fundação Getúlio Vargas. Eles fotografaram o menino, vocês devem ter visto na televisão, fotografaram o menino no pátio, tá, um aluno da escola de administração, e falaram assim, alguém perdeu um escravo aqui, sei lá, aí aquilo causou uma indignação. Claro, causou indignação, mas veja, eu acho que eu estou com 40 anos, então a gente fica pensando assim, né? 40 anos já viu tanto absurdo, tanta coisa, né? E como a gente já não está também com esse sentimento, a flor da pele, da juventude, né? Tudo tem que colocar no Instagram e tal, lacração, tal, aquela coisa. Então eu acho o seguinte, apesar de não ser, tem gente que é mais, por exemplo, eu converso com a Sueli Carneiro sobre isso, né? Aí eu não ser tão, era mais velho que eu, mas a questão é que eu brinco, né? Brinco e falo sério, né? Eu sou um sujeito do mundo fordista, né? Eu parei no fordismo, né? Então, assim, eu gosto muito dessa história, né? Eu sou advogado, assim, tenho minhas coisas, eu gosto dos meus livros, minha biblioteca, eu sou um sujeito. Eu acredito muito que política, algumas estratégias políticas a gente tem que fazer em sigilo, a gente não tem que falar tudo que a gente vai fazer. Eu acho que a Sueli Carneiro fica indignada, falou, gente, o pessoal faz reunião política e tal, e fica colocando no Instagram, que tá parecendo uma loucura, todo mundo fica sabendo o que vai fazer. Tal. Pois é, então eu sou desse tempo que algumas coisas a gente conversa dentro de casa, né? Chama para dar bronca, inclusive quando algum dos nossos faz alguma coisa, a gente chama na responsabilidade, chama para vem aqui na minha casa, vamos comer uma feijoada, e lá você dá a cacetada e tal, enfim, né? Como é que você faz um negócio desse, rapaz? Como é que você faz um negócio desse, moça? Então como eu tomei outro style, né? Aí eles foram me entrevistar, né? E achei assim, eu advogado, né, tal. Falaram, pô, o cara vai lacrar, né? Aprender a arrebentar. Aí ela foi me entrevistar e falou assim, o que você achou? Aí a Globo News, foi lá no escritório, tá falando, aí como que você achou do caso de racismo? Eu falei assim, olha, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que apurar as responsabilidades, ficar comprovado que de fato houve algum ato ilícito, que haja tranquilidade para que o Poder Judiciário, as autoridades policiais possam, de fato, tomar as providências cabíveis, né? E eu falei assim, primeiro, porque eu não conhecia o processo. Eu estou gostando cada vez mais das minhas atitudes, dentro do que está acontecendo, né? A gente aprendendo a gostar de si mesmo. Assim, eu falei, eu não conhecia o processo, porque hoje todo mundo é especialista em tudo, todo mundo fala de tudo, todo mundo sabe de tudo, todo mundo sabe de coisa que não... Então eu falei assim, então eu prefiro não falar, eu não sei. Só que eu falei, uma coisa eu sei. Eu sei o seguinte, se isso aconteceu dentro dessa escola, é porque existe espaço para que esse tipo de coisa aconteça. Ou seja, existe uma determinada forma de relação que dessa instituição com os seus alunos e com seus professores que é incapaz de absorver esse tipo de conflito e tratar desse tipo de coisa. Tanto que vira isso aí, ó, que a gente está vendo agora. Então, ou seja, mais do que pensar o que vai acontecer com esse aluno ou com esses alunos todos envolvidos nessa questão, é tentar entender
Que tipo de dinâmica existe aqui dentro dessa escola que permite que esse tipo de coisa se reproduza? E que a gente só pode tratar quando fala de polícia, de advogado, de juiz. Quando você envolve polícia, advogado e juiz, é porque a desgraça aconteceu. Tudo tem dedo de advogado, de juiz, promotor, é porque estragou. Eu falo como advogado, eu falo tranquilamente, mesmo. Então, o advogado não tá bom, tá ruim. Percebendo? Então, aí, um dia seguinte, tocou meu telefone. Aí me chamaram. Eles não nem me falam isso, não. Eles tocaram meu telefone, tocou meu telefone, o senhor pode vir pra cá, pra gente conversar e tal. Na escola, o pessoal é muito ligado, né? O pessoal, a escola tem contato com o exterior, tem um convênio, a maior escola de administração da América Latina, os caras estão ligeiros. Aí me chamaram e falaram assim, senhor, vamos conversar? Eu falei, vamos, vai chamar para o almoço. Vai almoçar e tal, aí já falou assim. Aí eu pensei que eles queriam uma consultoria, né? Estava preparado já, né? Não, você na verdade era uma consultoria. Nós vimos o que você falou, fizemos uma investigação, investigaram minha vida acadêmica, o que eu faço, o que eu deixava de fazer. E a gente queria que você viesse ser professor da escola. Aí eu... um charme, né? E aí, você não pode... não pode dizer sim logo de cara. Então, aí foi lá. Aí eles perguntaram assim, depois eu fiz todos os processos, os testes e tal. Aí perguntaram, se você quer dar aula de disciplina, vai dar direito, enfim, que é lugar natural, dar direito, né? Na escola de administração. Eu falei, não quero dar direito não. Eu quero dar filosofia ética e quero dar uma disciplina nova. Que disciplina? Eu quero dar administração, eu quero dar compliance, governança corporativa e implantação de práticas antidiscriminatórias nas empresas. Aí inventei uma disciplina. Faz 2 anos, faz um ano, né? Um ano agora que eu completo dando essa disciplina nova, que não existe em lugar nenhum no Brasil. Mas enfim, por que eu estou contando essa história? Para dizer o seguinte, é muito mais fácil, não é que é mais fácil, é muito mais evidente você tratar a questão racial como sendo um problema dos indivíduos. Porque daí você fica com raiva de quem? Dos indivíduos, você prende o indivíduo, você faz, sei lá, como é que fala? Escracho com os indivíduos, mas você nunca mexe com o sistema que cria esse tipo de subjetividade. Claro, aí está tranquilo. Percebe? Então, é tudo que você quer. Bom, aí eu pensei, aí só que você tem um segundo nível para tratar essa questão. Isso é interessante. E que melhora muito. Que é quando você entende que os indivíduos, eles só são, eles agem, né, os sujeitos, a ação dos sujeitos se dá no interior de um processo institucional. Então, a gente pode falar de racismo institucional. É muito incrível. Ou seja, o que é uma instituição? A instituição é um complexo relacional que produz sujeitos e as instituições, elas produzem, melhor do que sujeitos, elas produzem subjetividades e aí os indivíduos, eles são assujeitados no interior da instituição. Ou seja, você entra indivíduo, você sai sujeito. Eu cito o exemplo da faculdade de Direito. Né? Faculdade de Direito, a pessoa entra, às vezes, né? Às vezes não. Às vezes já era uma porcaria antes, mas às vezes a pessoa é uma pessoa super legal. Assim. Ela entra assim legal, descolada, é uma pessoa good vibe, sabe? Assim, ela vai de chinelo na aula, enfim, ela parece o falecido, é uma homenagem a ele, parece o Serguei, né? Assim. Então você tem uns alunos assim, parece o Serguei, aquela coisa maravilhosa, good vibes, chama o professor de mano. Aí o que acontece? O sujeito vai ficando na faculdade, aí ele chega no segundo ano, terceiro ano, aí ele se encontra com a pessoa, parece que a pessoa é outra pessoa, e é outra pessoa mesmo. Porque a faculdade violentou tanto o indivíduo que ele virou um jurista. Pessoas juristas. A pessoa virou um jurista.
Então a pessoa, então, aí ele começa, a pessoa já olha você por cima, o pescoço começa a ficar assim, começa a chamar você, aí chama você de excelência. Vai, excelência. Tá, uma pessoa chatíssima, assim, uma pessoa insuportável. Né? Falando palavras que não entende, né? Tatarelha, quiprocó, sabe? A pessoa não tem a menor ideia do que está falando, mas ela fala, porque é bonito, né? Então é uma pessoa chatíssima. E eu não estou dizendo que vocês não têm que aprender essas palavras, é outra coisa. Porque a pessoa já se anima, não vou estudar mais também agora. Vai estudar, tem que saber o que é condição econômica, quiprocó, tatarelha, tem que saber isso aí. Nem para dizer o seguinte, isso aí não serve para nada, tem que saber para dizer que não serve para nada, inclusive. Tem que saber. Aí, veja só, aí o cara fica chatíssimo, quer dizer, a instituição, ela foi, o que tornou o sujeito assim? É o peso institucional. Quando você tem uma instituição, a instituição tem um projeto para você. É ruim que não tenha, né? Está acontecendo no Brasil hoje, né, e muitas pessoas estão denunciando isso, o Brasil é um país completamente à deriva, não tem projeto no Brasil, tem projeto nacional. Tá? E, de certa maneira, o que nós somos hoje é resultado de um projeto nacional, porque o pessoal que essa história, o Estado brasileiro é fraco coisa nenhuma. Que fraco o quê? Que fraco, nós saímos de uma economia agrária. Né? Assim, o Brasil não era um país, até nos anos 30, entre aspas, era uma fazenda de café e de pecuária. O Estado brasileiro é muito violento, fortíssimo. A gente saiu, virou uma economia industrial, ele virou a oitava economia do mundo depois. Lá estamos lá vira abaixo, não tem mais Estado no Brasil. Né? Mas é verdade, não tem projeto nacional. Olha a China. Olha o que foi os Estados Unidos de poder. Ou seja, o Estado é uma coisa que tem muita força. O Estado tem poder institucional. Ou seja, ele cria subjetividade, cria processo. Ele faz aquilo que o Gramsci nos ensinou, né? Ou seja, o par violência e consenso faz parte da dinâmica institucional. E isso é importante notar, as instituições elas têm conflitos, as instituições. A instituição ela é mais ou menos o seguinte, você tem conflitos, aí você vai criando tipo de um como é que fala, de um cluster assim, de poder, né? E esse cluster de poder, isso é a instituição. A instituição, portanto, ela vai dando uns contornos para aquilo que a sociedade precisa para se reproduzir. Então tem que ter universidade. A universidade, portanto, vai produzir aquilo que é necessário para que a sociedade continue se reproduzindo. Você tem o Estado, né? Você tem os meios de comunicação, ou seja, as instituições elas têm esse papel fundamental. E aí, vejam, se o racismo é institucional, olha só como você subiu de nível. O racismo, portanto, ele não está no sujeito. Ele não é resultado de uma falta que existe no sujeito. O racismo é o resultado do funcionamento da instituição, que cria subjetividades racistas. Ou então, vamos dizer, é o resultado de um mau funcionamento da instituição. Aqueles que querem dizer que a instituição não é papel dela criar o racismo. Né? De outra maneira, então, o que você tem que fazer? É necessário você corrigir os rumos da instituição. É necessário que você implante na instituição uma dinâmica de formação de sujeitos que não seja uma dinâmica que forme esse tipo de pessoa que tem repúdio a grupos racializados. E aí entra a lógica do que? Da ação afirmativa. Vocês perceberam que a ação afirmativa é para combater racismo institucional. Você cria, portanto, políticas para quê? Para você mudar as relações de poder. Você muda a maneira com que os grupos que disputam o poder na instituição, a maneira com que eles se acomodam dentro da prática institucional. Porque é aquela velha história, para manter o poder, o grupo que está no poder da instituição precisa ceder. Porque senão ele perde tudo. Então a instituição, o que é uma instituição forte, senhoras e senhores? É uma instituição que consegue absorver os conflitos, não é uma instituição que não tem conflito. A instituição tem conflito. A instituição é forte quando ela consegue ter mecanismos de absorção do conflito. Ela consegue lidar com os seus conflitos. Então, veja, a ação afirmativa é isso. Mas veja, eu estou falando isso para dizer o seguinte, a ação afirmativa é resultado de luta, né? Ou seja, a instituição funciona de um jeito. Bom, nós queremos ter voz, representatividade, poder na instituição. Aí o cara fala, não, nós queremos 100% de cota, 100% não vai. Né? 70%, não, aí fica em 20%. Aí você consegue acomodar, é jogo de força. Percebe? Então o que eu quero dizer é que isso é um passo importantíssimo falar de racismo institucional, porque a gente já consegue entender como as instituições funcionam reproduzindo
subjetividades que estão condicionadas, que são determinadas, entre aspas, pelo racismo. E aí agora vamos lá. Agora eu falei, bom, isso aí não é suficiente. Porque vejam que quando eu falo que o racismo é institucional, eu acabo caindo em algumas armadilhas. Me desculpem também, vou falar muito sincero. Tem muitos colegas que eu respeito, que eu gosto, que eu admiro, que têm uma contribuição fundamental, mas nesse ponto eu vou discordar de algo que eu acho que é importante, que é o seguinte. Quando você começa a olhar para o racismo institucional, muita gente vai dizer assim, o racismo existe por quê? Porque existe uma supremacia branca nas instituições. Porque os brancos estão dominando tudo. Supremacia branca, essa palavra. De fato, não é mentira que existe um predomínio de pessoas brancas nas instituições e que isso, portanto, tem peso quando você começa a discutir a questão racial. Só que a grande pergunta que não quer estar lá é a seguinte: como é que se constrói a supremacia branca? Porque senão a gente começa a essencializar a branquitude, que é isso que a Lia nos ensina também. Porque o branco também, como diz o Achille Bember, muito bem, ele fala, o branco foi algo construído com muita paciência, foi uma urdidura muito paciente da modernidade. É duro você construir um branco. Veja, é muito difícil uma pessoa fazer assim, eu sou branca, ou então, melhor dizer, a pessoa branca não fala que é branca, né? A não ser que ela seja, enfim, extrema-direita, se uma coisa meio nazista, assim, é orgulho de ser branco, né? Mas assim, o que é ser branco? Ser branco é você não ter que pensar a respeito da sua condição. Então, como é que você cria? Olha só que loucura, você cria um sujeito que não tem que pensar a respeito de si mesmo. Que não tem que pensar a respeito daquilo que é, assim, e toda pessoa negra, né? E agora, não falando de raça, mas falando, por exemplo, de gênero, né? Tem uma mulher que não pensa, que olha e fala, gente, olha como é que é ser mulher. A pessoa que olha como é que é ser negro. Uma hora na vida a pessoa vai ter que pensar. E ser branco é justamente não pensar nisso. O processo o mesmo processo que produz os negros, produz também os brancos. E é um processo histórico. Isso aqui eu quero deixar gravado aqui. É um processo histórico. Quando eu falo que é processo histórico, eu quero dizer que ele não é o mesmo em todos os tempos, em todos os lugares. Ser branco não é a mesma coisa ser branco no Brasil do que ser branco, por exemplo, nos Estados Unidos. Não é a mesma coisa. E olha só, foi só depois da Segunda Guerra Mundial que ser racista ficou uma coisa feia, viu? Porque não era uma coisa muito feia, não. Olha o colonialismo que foi. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, falar de supremacia branca é importante, mas ela não pode ser colocada como um motivo pelo qual você tem racismo institucional. A pergunta é a seguinte, como é que você constrói a supremacia branca? Ou melhor, vamos melhorar? Como é que você constrói o branco? Como é que se constrói a branquitude? Supremacia branca parece tão pleonasmo, né? Ou seja, porque ser branco justamente é você carregar uma série de privilégios, né? E privilégios também que não podem ser vistos de maneira essencializada, tem que ser vistas como uma construção histórica e política, tem que ser contida a partir de uma série de estruturas que não está nos indivíduos brancos. Porque o indivíduo que é branco, eu sempre dou esse recado, né? Eu falo assim, você que acha que é branco aqui, você toma muito cuidado, você é branco só aqui no Brasil, hein? Você pisar fora do Brasil, você vai ver só o que vai acontecer com você. Fique querendo ter solidariedade, o sujeito, né? Eu tenho solidariedade, o cara está tendo uma passeata de white power na França, você vai entrar no meio dos meus irmãos. Eu, inclusive, se você pensa assim, eu estimulo que você faça isso mesmo. Por favor. Eu falo assim, voa, irmão. Vai com fé, vai que vá mesmo. Para ver o que acontece. É isso, ou seja, a pessoa não tem noção. O jeito chega lá, nos Estados Unidos, o cara tem depressão, né? E entra mesmo, e é real, esse relato mesmo, de amigos meus que estudaram lá, nos Estados Unidos, sabe? Ele vai lá e fala assim, puxa, aqui eu sou massa, aqui eu vou estar entre os meus, não tá, você não vai estar entre os seus. Primeiro, você é latino, ticano, você não fala espanhol, porque é outra desgraça da gente, né? A pessoa fica lá
the books on the table e não sabe falar espanhol também, não está preocupado em aprender espanhol. A gente não quer saber dos nossos irmãos da América Latina. Não, a gente quer ficar sempre... E esse é o problema, né? Eu até escrevi no livro, é muito duro você ser branco na periferia do capitalismo, é uma desgraça profunda. Sabe por quê? Porque o sujeito, ele precisa... Porque o cara, para ser branco, primeiro, ele só tem uma dinâmica para ser branco. Para ser branco e se jactar da sua branquitude. Ele precisa ficar maltratando todo mundo que está abaixo dele. Tem que ficar maltratando todo mundo, porque ele precisa todo tempo reafirmar a linha que divide ele dos outros. Porque senão eu sou branco mesmo, e para branco ele precisa pisar na cabeça do negro, do índio e tal, toda hora. Repudiar culturalmente, politicamente. E ao mesmo tempo é uma desgraça assim, profunda, porque o cara nunca será, sabe? Não será aceito. Será? O cara chega lá no meio dos irlandeses, não, olha, irlandês que é muito maltratado. Né? Os irlandeses são chamados de white nigger, tem uma ideia? Né? São os negros do mundo. Olha isso. Nem os irlandeses se querem. Você percebeu? Olha que desgraça. Ou seja, se o cara não quer ser negro, o cara não consegue ser branco, aí vira essa coisa absurda, né? Aí é o macho latino-americano, né, e tal, a gente sabe como é que funciona. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é que o fato de supremacia branca é também parar no politicismo, né? Ficar vendo as coisas a partir só de relação de poder, sem perguntar como esse poder é histórica, né? Histórica e economicamente organizado. Esse é um ponto central, aí ele tem que cair para o racismo estrutural. Cair não, né? Subir. O racismo estrutural. Porque daí a gente vai começar a se questionar a seguinte questão. Bom, o que permite no funcionamento das estruturas sociais que as instituições elas existam, que elas permaneçam, o que dá sentido para as instituições e o que dá sentido para os sujeitos. E nesse sentido, senhoras e senhores, o racismo tem que ser entendido como um processo. O racismo é processo, o racismo não é um ato. O racismo é um processo. O racismo é um processo de constituição de subjetividades. É o racismo que produz a raça. Não é, olha só, o racismo produz a raça. Não é o racista que produz o racismo. O racismo é um processo, né, histórico e político em que as condições para o surgimento da raça vão se reproduzindo. Para você ter raça, você precisa ter o quê? Estado. Você precisa ter direito, você precisa ter economia, né, que funcionem a partir de uma lógica que permita a reprodução da desigualdade que na história da economia capitalista se dá a partir da dinâmica da raça. E vejam, a gente tem que historicizar a raça também, né? Senão a gente cai também em umas certas armadilhas. O mundo sempre teve violência, escravidão, horrores, né? Assim como a gente pode também olhar para trás e ver o patriarcado, como é que ele sempre funcionou. Só que notem, tanto o patriarcado como a raça, acho que o patriarcado é até um pouco mais complexo, porque o patriarcado ele é muito organizador da vida social e política, né? A gente vai olhar para a história, né? De vários momentos da história. Mas a raça, ela meio que tem a gente consegue mais ou menos saber onde nasceu a raça. A raça nasceu, a ideia de raça, tal como nós conhecemos hoje, ela é um produto do século XVI. Quando a gente começa a classificar os seres na natureza, entendendo, né, que a natureza ela pode ser classificada, né, a partir de certas categorias. Depois, no século XVII, eu tenho a subjetividade separada do resto do mundo. E depois, no século XVIII, aí sim, eu tenho as condições filosóficas para, no século XIX, criar uma ciência do homem que vai permitir a classificação dos seres humanos. Então a raça é uma coisa que tem um lugar na história. Senão a gente cai em uma série de armadilhas. Senhoras e senhores, vou falar, como eu falei, muito sincero, não vai ter Wakanda. Tá? Não vai ter. Não adianta. É uma pena, eu tô um pouco triste, eu adoro contar aqui.
Inclusive eu leio Pantera Negra desde os anos 80, na criança. Né? Eu queria que tivesse Wakanda, mas não vai ter Wakanda. Não existiu Wakanda. Tá? Vamos cair. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito certo para que nós possamos entender que qualquer tipo de essencialismo, né? Raça, tal, nos deixa longe de como a gente tem que se organizar para, de fato, estabelecer transformações que sejam transformações efetivas para a pessoa. Então, veja, o racismo estrutural fala disso, ele fala de como as estruturas sociais, que eu chamo de estruturas aqui, falando grosso modo, tá? Depois está mais bem explicado. O que eu chamo de estruturas sociais? Eu chamo de, primeiro, o processo de construção do sujeito, que é a ideologia. Senhoras e senhores, olha o que eu estou dizendo aqui, isso é muito importante. A identidade é estrutural. Estou querendo dizer isso. O processo de construção da subjetividade faz parte da estrutura social. Você não tem identidade fora do campo das estruturas. É isso que eu estou querendo dizer. Então, o que eu estou chamando de, o que eu chamo de ideologia é o que eu estou chamando também de processo de construção dos sujeitos. Né? É um processo de construção do sujeito, é o que eu estou chamando também de identidade. As identidades racializadas são produzidas pelas estruturas sociais. Isso é um ponto importante. 2, o que eu chamo de estrutura, eu estou chamando de Estado. Senhoras e senhores, não tem racismo sem Estado. Não existe racismo sem Estado. Nunca houve. Desafio alguém me dar um exemplo. Não tem racismo sem Estado. Porque o Estado, veja, numa sociedade dividida em classes, em grupos, o que dá a unidade política para uma sociedade que precisa ser fragmentada, não é que a sociedade é fragmentada por acaso. É uma sociedade que não pode se unificar. É uma sociedade que tem que estar estruturalmente dividida em classes, esses classes em grupos. E esses grupos têm que estar pulverizados em indivíduos. Então tem que estar todo o tempo, tem que haver processos, primeiro, né, de divisão de classe, o tempo todo, manter a divisão de classe, isso no Estado é fundamental. Né? O que define classe, esse é até um ponto, eu vou falar com meus alunos, é importante, o que define classe, de fato, de maneira muito dura, não é consumo, tá? Pra gente entender. Então o fato de você ter um iPhone não quer dizer que você é capitalista, né? Isso aí todo mundo fala, né? Ou seja, é você ser proprietário do meio de produção, aquela coisa toda que já né? E ser proprietário não só do escritório, da máquina, você tem que ter aquilo que é a mercadoria mais importante de todas, que torna possível a produção de outras mercadorias, que é a força de trabalho. Então, se você não pode, mas eu sou advogado, tenho escritório, tal, você trabalha sozinho, tá? Então você quer? Você é um trabalhador, você trabalha para os seus clientes, você não é capitalista. Tá bom? Eu sou profissional liberal, fazer o seu. Você não adianta pagar de patrão, você não é patrão. Você tem patrão, é que você fica com a ilusão, né? Aí o cara quer veja e tal, e dá essas coisas assim. O cara acha que é patrão. Tem a carteira da OAB. Lê a Veja, ou a capa do UOL, né? Assim, então, o cara acha que é politizado e tal. Então veja. Então, nesse sentido, uma sociedade tem que o tempo todo estar estabelecendo uma série de divisões, né? De grupos e classes. Então a raça ela tem um papel muito importante nesse processo. A raça tem um papel muito importante nesse processo. A desigualdade ela é um elemento estrutural da sociedade. Vai ser muito relevante. Mas pode falar melhor disso, para a gente também não cair em certos automatismos sobre raça, mas isso é uma outra discussão. Mas a grande questão, raça dentro do capitalismo, isso é uma outra história. Agora, o Estado, portanto, ele tem um papel fundamental para a estruturação desse processo político de reprodução das identidades, das instituições, das relações de força, de poder. E vou dar só um exemplo aqui para vocês, para a gente pensando. Se eu for numa reunião, alguém falou assim para mim, Silvio, o que você acha da questão da raça, vinculada à questão das drogas e tal? Eu fiquei pensando. Aí eu falei uma frase que o professor ficou discutindo na reunião, quase acabou a reunião. Eu falei assim, é o seguinte, a gente fica muito com essa ideia
de que a política de drogas ela afeta diretamente, afeta diretamente a situação das pessoas negras e tal, e é real. Só que a gente tem que pensar numa coisa. Você já parou para pensar que talvez a política de drogas, mais do que afetar a população negra, produz o negro? A política de droga produz o negro. Porque o negro não é produzido só a partir, o negro não é só a cor da pele. O negro é a condição socioestrutural. É onde o indivíduo ele vai ser significado. Então, a política de drogas, né, enfim, ela cria aquilo que o Foucault chama, né, de gênese dos corpos, né, ou seja, vai estabelecendo os lugares a partir do qual você vai ter o assujeitamento que, né, enfim, do indivíduo que tem certas características físicas e portanto, ele vai ser identificado a partir não só da cor da sua pele, mas do lugar que ele ocupa. Tanto é verdade que quando um negro está andando num lugar que não é de fato um lugar que os negros costumam andar, ele causa uma série de desconfianças. Né? Por quê? Porque é um corpo que está deslocado do lugar em que ele deve permanecer e do lugar onde ele é produzido. Né? Então, veja, isso o Estado tem que fazer. Não tem condição de outro ente fazer, criar e reproduzir esse processo com muita eficiência. O terceiro elemento é o direito. Tá? O terceiro elemento é o direito. Senhoras e senhores, e aqui eu os conclamo, de novo, né? Vou essa palavra agora, porque como eu sei pronunciar essa palavra, eu os conclamo, e as conclamo, para o meu cônjuge, né? Para que possamos pensar o direito de uma maneira mais sofisticada. E por que eu digo isso? Eu gosto de pensar o direito como sendo uma relação entre sujeitos. O direito é uma relação entre sujeitos e direitos. O direito, portanto, ele constitui subjetividades. Subjetividades que vão ter, portanto, um tipo de relação que é uma relação muito específica. E nesse sentido, o direito como sendo uma relação que constitui subjetividades, eu não posso deixar de pensar que a raça, ela teve, né, ela foi constituída e construída a partir também do direito. A história traz uma série de exemplos. Né? Eu não estou falando da escravidão aqui tão somente, né? Eu quero falar de racismo mesmo. Né? Eu já disse, a raça, ela precisa primeiro, ela precisa ser, o Estado precisa criar os contornos, precisa criar as condições espaciais, as condições institucionais, mas você precisa criar também as condições normativas, no sentido de que o direito ele vai estabelecer o quê? O limite da ação dos sujeitos, aquilo que os sujeitos eles podem ou não fazer dentro daquele contorno que lhes foi dado. Né? A norma jurídica é um pouco isso, é estabelecer um contorno em volta do sujeito. Exemplo, vejam, senhoras e senhores, que nos estados racistas, quando eu falo de estados racistas, estou dizendo aqueles que abertamente têm políticas, né, de segregação racial, por exemplo, você não conseguiria estabelecer as políticas de segregação racial se não fosse o direito e os juristas. Isso é muito importante. Tá? Gosto sempre de lembrar, sempre lembro em todas as minhas palestras isso. Quando eu falo de segregação racial, a gente lembra muito, a gente vai lembrar muito do que aconteceu na Alemanha nazista, né? A partir de 1935, em 1935, na Alemanha nazista, você começa com as chamadas leis de Nuremberg. São as leis de Nuremberg que começam a instituir paulatinamente o processo de retirada da cidadania dos judeus, enfim, vai classificando, guetizando. A ideia de gueto, ou seja, você precisa confinar no espaço para criar justamente os corpos matáveis. Isso aí o Estado faz. Agora você vai para os Estados Unidos, segregação racial nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a segregação racial ela começa
em 1870, mais ou menos, uma política de segregação racial, só que ela é oficializada em 1896, com uma decisão da Suprema Corte Americana, num caso chamado Plessy versus Ferguson, que a Suprema Corte Americana, porque estava uma disputa, né? Pode ou não ter segregação racial, pode ou não ter segregação. Aí a Suprema Corte decidiu o quê? Decidiu que a segregação racial era compatível com a Constituição dos Estados Unidos, uma vez que separados mas iguais, de uma forma, né? Separate but equal, de uma forma. E olha que interessante, nessa decisão, alguém sabe qual foi o placar, não sei se alguém estudou direito aqui, sabe qual foi o placar dessa decisão? 7-1, olha só. Eu quero que vocês vejam como é que funciona o sistema, 7-1. Esse voto 1 foi de um juiz chamado John Marshall Harlan, salvo engano, pode ser que eu esteja enganado. E esse juiz disse o seguinte, que era um absurdo, porque não poderia haver diferença entre os cidadãos norte-americanos, porque a Constituição americana ela deveria ser color blindness. Viu essa palavra? Color blindness. O que quer dizer color blindness? Cegueira da cor. Mas cegueira não fica bom, né? Assim, para a tradução. Seria daltonismo, né? Color blindness é daltonismo, mas também não fica bom. Então a gente vai ler, quando a gente vai ler as decisões, a gente chega assim em conclusão. Ele vai dizer assim, tem que ser color blindness porque deve-se manter a neutralidade racial. Então, a gente traduziu colorblindness, agora que eu sou um dos tradutores do livro The New Jim Crow, né, a nossa ligação da Michelle Alexander, nós traduzimos por neutralidade racial, o colorblindness. Né? Então ele levanta isso no voto, no que a gente chama de voto vencido. Né? O voto vencido colorblindness, tem que ser absolutamente. Bom, o que acontece? Em 86, a Suprema Corte Americana foi julgar um caso relacionado que era em relação à questão das drogas, né? Ou seja, um sujeito que alegava que ele fora preso porque, mas ele foi preso simplesmente por conta de uma violência da polícia, e a polícia desrespeitou os seus direitos e tal, e isso teve motivação racial, foi o que ele disse. Houve uma motivação racial nas decisões tomadas. E aí, nesse sentido, ele pedia a anulação, né, do processo penal, porque o processo penal estava eivado de racismo. Falou assim, olha, isso aí vai contra a Constituição americana, eu fui vítima de racismo, esse processo todo foi conduzido por autoridades enviesadas, ou seja, porque eu sou negro, eu estou sendo vítima disso. Pois bem, o que aconteceu? A Suprema Corte Americana foi julgar o caso, adivinha o que a Suprema Corte Americana fez? Resgatou aquele um voto, lembra daquele voto? As autoridades policiais, a Constituição, não aceitam alegações genéricas de racismo. Tem que haver prova de que houve motivação. Lembra que eu falei de individualismo? Que eu falei logo no começo? Tem que haver provas de que o sujeito estava motivado por um ódio racial para que tenha interferência no processo. Alegar genericamente racismo sistêmico, isso não é cabível no processo. Tá? Porque, olha só, porque a atuação dos tribunais tem que ser colorblindness. Perceberam? O sistema joga tudo contra a gente. O sistema joga contra... Ou seja, aqui ele fala, olha só que sujeito sensacional, pegaram o que o sujeito falou e jogaram contra a gente. Eles perceberam qual que é o problema de achar que toda a solução está dentro do sistema? Eles perceberam o que significa se a gente ficar só orientando as lutas sociais por luta por direitos? Luta por direito é isso aí. O que eu acabei de dizer? O direito produz coletividades e produz, portanto, a raça. Né? Ajudar os contornos na raça. Então, quanto mais você pede direitos, mais você pede o quê? Mais o quê? Mais raça, mais racismo, mais identidade, mais o mesmo. É isso. Eu não estou dizendo que tem que parar de lutar pelos direitos. Estou querendo dizer que é orientar e ter como propósito final da luta política, a luta por direitos, dar o quê? Mais subjetividade jurídica, que é uma desgraça. Você entende? Então, esse ponto é importantíssimo. E agora eu quero terminar, usar no finalzinho, né? Eu queria falar da economia, né?
Eu só queria dar uma indicação para vocês, porque assim, esse livro, eu pensei em fazer dele um grande programa de pesquisa. Essa é a verdade. Eu espero que a partir daqui, várias pesquisas que eu mesmo quero fazer, e se vocês quiserem fazer também, eu vou ficar muito feliz, dão a oportunidade da gente estabelecer uma série de possibilidades. Por exemplo, no campo da economia, o que eu descobri pesquisando para esse livro? Eu descobri que existe um grande debate no campo da economia política, um debate sobre as chamadas teorias econômicas da discriminação. Já ouviram falar nisso? Pois é, bem interessante. E eu descobri que existem autores liberais, né, autores neoclássicos, autores keynesianos e autores marxistas na economia falando de raça. Estão disputando. E olha que a história é boa, porque no final dos anos 40, em 38, foi encomendada uma pesquisa sobre os Estados Unidos, porque eles queriam saber o seguinte: como é que um país como os Estados Unidos estava prosperando economicamente e tal, enfim, depois da draga, daquilo que aconteceu, né, com a crise de 29, como é que esse país conseguia ser um país racista ainda? Por que tinha segregação racial? Em 38 já tinha, acabou só em 64. Aí eles contrataram um grande economista chamado Gunnar Myrdal. Quem é da economia talvez conheça. Esse cara é um dos grandes pensadores do estado de bem-estar social nos países nórdicos. Gunnar Myrdal, o nome dele. E ele escreveu um livraço, assim, ó, tem mais de 1000 páginas, tem mais de 1000 mesmo. Vocês já escreveram na internet. Chama Um Dilema Americano, esse livro. É um livro muito bom, porque é um livro que traz números, estatísticas e tal, falando sobre o racismo. Ele chega assim à conclusão: tem racismo mesmo nos Estados Unidos. Isso aí não dá para dizer que não tem. Só que aí, por mim, a solução, qual que é a solução? A solução, isso é um dilema americano, qual é a solução? A solução é que os americanos tomem consciência, né, de que olha só, de que é uma contradição com os princípios dos founding fathers, dos pais fundadores, da liberdade, da igualdade, que continuam vivendo uma sociedade racista como os Estados Unidos. E aí o que ele propõe? Medidas keynesianas, intervenção do Estado na economia, criação de pós de trabalho, direcionado a pessoas negras e tal, enfim, combate à pobreza, é um keynesiano. Então, ou seja, ele coloca o ponto, mas o que incomoda os neoliberais? Os neoclássicos ainda, né? Já estão começando ali. O que incomoda profundamente é o fato de ele ter colocado Estado na equação. Estado, esse cara não aceita Estado. A solução tem que ser via mercado. E aí, um outro sujeito, né, chamado Gary Becker, ele vai escrever um livro chamado A Economia Política do Racismo. Só que ele é um neoclássico. Então, eu quero que vocês comecem a prestar atenção em alguns termos que vão aparecer. E aí tem uma pequena armadilha para vocês perceberem. Ele diz assim: olha, lembra que eu falei no começo, hein? Racismo, ele é um antirracista. Racismo é coisa de gente ignorante. Perceberam? Acho erro. Tá? Já? Racismo é coisa de gente ignorante. E por que é coisa de gente ignorante? Porque o racista está jogando contra aquilo que a economia tem de mais importante, segundo a visão deles, é a eficiência. Já viu isso aí? Olha só, veja no jornal da noite. Tem um sujeito que apresenta umas tabelas lá, vocês vão ver. O que é importante na economia? A economia tem que ter eficiência. Então, o racismo é ineficiente. Porque quando você tem racismo, você acaba impedindo a otimização racional dos recursos. Já viu isso aí? Olha só. E aí o que tem que fazer? Aí o problema é como é que você combate o racismo? Tem um jeito de combater o racismo. Sabe como? Se é coisa de ignorante, como é que você trata a ignorância? Com o quê? Com o quê, senhoras e senhores? Educação, olha só. Vocês viram? Qual que é a solução do racismo? Educação. Tem que educar. Porque o racista, ele é uma falha de mercado. Por que falha de mercado? Porque o mercado, não é o Estado, o mercado falhou em fornecer informação para que o sujeito tomasse a decisão mais racional e, portanto, mais eficiente. O que você tem que fazer? Dar formação.
O mercado tem que informar. O problema é falha de mercado, falha de educação. Vocês perceberam o que significa, então, quando a gente fica falando toda hora que todo mundo racismo é educação? Senhor, eu sempre falo isso, quem já me viu falando sabe. Só tem racismo porque tem educação. Se não tivesse educação, não teria racismo, né, que se reproduz no imaginário social, normalizando. Porque quando eu falo de racismo estrutural, eu estou querendo dizer o seguinte: o racismo não é exceção, o racismo é o normal. A gente estranha quando não tem racismo. Ainda que, né? E eu vou falar, inclusive, os negros. Se vocês entrarem numa sala, não mais você entra na UFSC, aí você entra no primeiro dia de aula, aí entra numa sala, tem um professor negro, a maioria negra, a pessoa vai até vai dar um pouco atrás, a pessoa negra vai assustar. Brincadeira, eu sempre faço também. A pessoa vai lá, Big Brother, começou o Big Brother, 20 pessoas negras na casa. Não é possível, aconteceu alguma coisa. Um apocalipse. Alguma coisa, eles colocaram negócio, vão matar as pessoas lá dentro. Sempre aqueles jogos mortais. Né? Claro, mas na hora, vamos pensar isso. Não, vamos. Aí o pessoal começa a gritar, vai ver Big Brother, o pessoal levanta, vem, sai daí, pelo amor de Deus. Irmão, sai daí, irmão. Por quê? Porque esse mesmo imaginário que forma a cabeça do branco, irmãos e irmãs, forma a nossa cabeça também. A gente não está ali esse tipo de coisa. Claro que não. É? Que não quer dizer que haja que não quer dizer que haja racismo reverso, né? Mas eu quero dizer que o reverso é igual a cada cobra. Não existe racismo reverso. Mas a questão toda é, nós somos produto do racismo. Nós somos produzidos pelo racismo. Então veja que o Gary Becker, na economia, dá essa solução. O individualismo metodológico está aí, o individualismo político está aí. Então o sujeito tem que se educar. O racista é burro, só é isso que ele é. E ele acaba comprometendo o mercado. Aí eles criaram uma outra teoria também, porque começaram a bater nessa, eles criaram uma teoria chamada teoria do capital humano. Vocês devem ter ouvido falar. Teoria do capital humano. Então eles estão reconhecendo, tem racismo negro, tem gente racista, tal, não sei o quê. Então o que a gente precisa fazer? Também mais educação. Investir em capital humano. Formar pessoas, não é, que tenham condição de entender como o racismo é prejudicial. Os keynesianos também têm uma teoria para isso. Né? Então vejam, senhoras e senhores, o que eu quero dizer é que a raça, e aí fechando os pontos, primeiro, raça, a gente não estuda a raça porque simplesmente a gente quer prestar contas com a nossa história. Eu estudo a questão racial por um motivo que é um motivo mais simples do que esse. Não que eu não queira prestar contas com meus ancestrais, mas a questão é outra. A questão é que se eu não estudo raça, eu não tenho condição de estudar nem economia, nem política, nem direito. E nem psicologia, tá bom? Não vai estudar. Não vai entender quem não estuda raça. Quem não estuda raça não entende uma parte fundamental do processo de construção da sociedade que a gente vive. Então vejam, a raça é um elemento analítico. É um elemento analítico. Se eu coloco de lado, eu não estou compreendendo uma série de determinações da sociedade, né, da qual estou inserido. Segunda coisa, ao dizer isso, eu não estou também querendo dizer que são três coisas que eu vou dizer, essa é a segunda, para encerrar. Eu não estou querendo dizer que tudo diz respeito à identidade. Senão a gente vai cair, e aí, como eu falei, eu estou sincerão, vamos cair no tal do identitarismo, todo mundo fala do identitarismo. Sentença. Identitarismo é uma desgraça mesmo. Tá bom? É mesmo. Só que aí eu não entendeu o que é identitarismo. A tal das políticas identitárias. Acabei de prefaciar um livro, acho que eu não cheguei a botar para você, né? Escrevi um dia que eu estava com raiva. Um livro de um autor americano chamado Assad Haider. Na verdade o nome do livro é Mistaken Identities, Race and Class in the Trump's Age, na era Trump. Aí em português ficou
Armadilhas da Identidade. Né? Porque o livro não fala sobre o Trump, né? Enfim, era um livro que interessava muito pra gente. Eu já tinha lido esse livro antes, eu cito esse livro aqui, né? Mas eu tive a honra de prefaciar esse livro. E aí é o seguinte, o Assad Haider, ele fala pra gente que a ideia de política de identidade, sabe de onde surge essa expressão política de identidade? Então é o seguinte, nós precisamos pensar nas políticas de identidade. Aí o pessoal fala, bom, surgiu algum think tank neoliberal, eles quiseram estragar a revolução, não é isso. Surgiu de um manifesto de um coletivo de mulheres negras lésbicas socialistas, chamado Combahee Combat River. É um manifesto de 1977. E elas, qual que é a preocupação delas? A preocupação delas não é que elas querem fazer, nós precisamos colocar raça na frente de classe, não é nada disso. O que elas estavam colocando e que eu concordo plenamente, é que essas coisas se dão num golpe só. Como é que você vai fazer, o que vem na frente do outro? Isso é corrida. Você vai virar a corrida maluca, né? O que vem na frente do outro, isso é corrida maluca. Raça dentro do carro, cara de raça, uma cabeça, está vencendo. Isso é ridículo. Isso é um ridículo, assim, absurdo. Sabe? Olha só a situação que a gente está vivendo. A gente fica discutindo esse negócio. O que elas estão dizendo, essas mulheres, insuspeitas, hein? Mulheres negras, lésbicas, socialistas. Estão dizendo o seguinte, para a gente estabelecer um projeto revolucionário, essa é a intenção delas, nós precisamos levar em consideração as determinações concretas da realidade. E as pessoas negras, elas sofrem, né? Sofrem dentro do capitalismo. E nós temos que entender como se dá esse processo para que nós possamos, inclusive, estabelecer estratégias de luta política. Não tem como estabelecer estratégia de luta política sem olhar para a situação real e concreta das pessoas. E eu quero que vocês notem uma coisa. Elas não estão falando de interseccionalidade, que é uma outra conversa. A interseccionalidade é quando você olha para uma situação muito concreta, específica, tem que agir naquele momento, aí raça, classe, gênero se cruzam para a gente poder compreender a situação e tomar providência ali. Eu, quando falo de racismo estrutural, eu sempre digo isso, né? A Carla Coutinho, ela escreveu sobre interseccionalidade. Eu escrevi sobre racismo estrutural. As nossas perspectivas, elas são aderentes, só que elas são perspectivas, ela está olhando uma outra coisa, eu estou olhando outro processo. A interseccionalidade é a seguinte pergunta: como essas coisas se cruzam, né? Como a Kimberly Crenshaw, né? Como é que essas avenidas se cruzam, né? E como é que a gente tem que levar em consideração o fato de que há um cruzamento ali das questões de raça, classe e gênero, e como elas informam-se umas às outras. A pergunta do racismo estrutural é outra. Não é como se dá o cruzamento. Não é como se cria encruzilhada. Mas a questão é por que tem que ter estrada, por que tem que ter carro, e como o carro é produzido e como a estrada é construída. É isso que eu estou perguntando. É uma outra coisa. Só que eu não consigo, né, estabelecer estratégias, né, para entender isso que eu quero, sem olhar também para aquilo que a Carla está olhando muito bem, né, que é essa situação concreta, real, enfim, a encruzilhada, né, que ela está olhando. É outra coisa. Mas são visões, são angulações distintas da questão. Então, ou seja, identitarismo não é coisa da esquerda, né, originalmente. É coisa da direita. A direita é identitária. A extrema-direita, principalmente. Direitos humanos, humanos direitos. Orgulho de ser branco. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Isso é identitarismo. A extrema-direita é identitária. Só que aí, para a gente não ficar moralizando o debate, nós temos que entender também o porquê que nós, o Assad Haider, caímos na armadilha da identidade, ficamos disputando corrida maluca para ver quem chega na frente. Né? Então ele fala, tem uma situação concreta, real, de atomização da vida cotidiana, tem o pós-fordismo, né? Tem uma sociedade de consumo, enfim, tudo isso vai nos pegando de jeito. Né? Eu sou um cara que eu prometi, logo quando saí, tentando manter fiel, né, a minha gênese fordista,
que eu jamais ia ter um Twitter. Eu tenho um Twitter, olha só. E por quê? Aí que tá, por que eu tive Twitter? Porque eu não aguentei, eu não coceira? Não, foi porque eu podia dar aula num lugar e falei assim, ó, tem que ter Twitter para os alunos responderem as questões. Aí eu tive que fazer um Twitter na hora. Aí eu comecei a ver esse negócio, aí eu achei legal, aí eu comecei a escrever. Percebi a materialidade. É uma relação material com as coisas. Isso vai conformando a nossa existência, conformando o nosso pensamento. Então não dá para ficar, sabe, dando lição de moral em quem fica lacrando no Instagram. Não dá para ficar dando lição de moral, porque a gente tem que entender como é que esse processo se constitui do ponto de vista material e quais são as limitações desse processo. Ao mesmo tempo também, aí agora eu falei para dentro e falo para fora de casa, né? O anti-identitarismo é uma coisa ridícula, né? Porque não há nada mais identitário do que o anti-identitarismo. O sujeito é muito identitário. Não é só classe, não sei o quê, tal. É um minuto que ele falar pelo direito de ser branco. Mas não é um minuto. Olha só assim, é uma avenida que ele cruza que ele vai falar. Fácil. Você não tem que ser anti coisa nenhuma. É igual eu falo, tem uns amigos, sou corintiano, né? Aí tem uns amigos lá da escola assim, não, tal, sou contra o Corinthians. Eu falei assim, você é corintiano, porque não há nada mais corintiano do que ser anti-corintiano. Quem é anti-corintiano é corintiano também. Tá na minha vibe, tá vibrando aqui no meu, né? Tá na minha contradição. Então o anti-identitarismo é uma coisa muito identitária. E essas duas coisas são coisas que certamente são prejudiciais para a gente entender a complexidade do processo de produção das estruturas sociais. Mas porque a identidade é uma questão estrutural também, e ela existe, ela está incrustada na lógica de reprodução da vida material. Né? Eu não sou nem porque eu quero ser negro. Então esse é um ponto fundamental. E para terminar, o último ponto é o seguinte, eu acho, gente, que a gente está vivendo um momento muito, mas muito difícil, muito complicado. Eu acredito muito nessas coisas que eu falei agora. E por que eu acredito muito nas coisas que eu falei agora? Porque eu acho que a gente não tem condições de estabelecer um processo de transformação social sem rigor. Né? Quando eu falo de rigor, eu estou falando de rigor, não estou falando de você impedir as pessoas de serem felizes, nada disso. Eu quero dizer, a gente trabalhar com as coisas com seriedade, a gente olhar para as complexidades, a gente estudar de fato, entendendo que a gente estuda justamente para poder criar pontes para um futuro, para uma realidade que ainda não se apresentou, mas que ela pode se apresentar, e as aberturas para esse novo mundo só podem se dar se nós somos capazes de pensar e projetar o futuro que ainda não se apresentou. Né? E aí a gente faz o debate da abolição, né? A abolição inacabada. Senhoras e senhores, a abolição, a gente pode considerar que ela foi inacabada, enfim, mas eu estou junto com o Assad Haider quando ele vai falar do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Que ele vai dizer, o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, no seu início, foi uma mobilização da sociedade, de parte da sociedade norte-americana, dos movimentos sociais, do movimento negro, do pessoal do movimento negro ligado aos partidos comunistas. Ele vai traçar todo esse histórico, né, que se engajaram pelos direitos civis, e ele vai dizer assim, foi o movimento nos Estados Unidos, o movimento dos Estados Unidos mais próximo do que foi o movimento operário nos anos 30, nos anos 40. Ele vai dizer isso. Ele fala que foi a coisa mais próxima de uma revolução ou de uma mobilização em massa dos trabalhadores que houve nos Estados Unidos. E aí eu quero pensar na abolição também. A abolição... ele vai dizer, depois o movimento pelos direitos civis foi capturado pelos advogados. Aí está bom. Óbvio que está bom. Os advogados começam a escolher começam a escolher as coisas. E a Michelle Alexander fala uma coisa importante para a gente pensar nos direitos. Sabe o que a Michelle Alexander fala no livro? Ela fala assim, sabe qual é o papel dos advogados? Né? O mundo que está hoje? Ele fala, advogado não pode escolher cliente. Ela fala isso. Michelle Alexander, tá bom, gente? Advogado não escolhe cliente, não. Ele fala, tem
tem que defender a pior pessoa, aquele sujeito que está o mais, assim, sabe, a degradação moral da sociedade e tal. Veja, que não é o jeito que é rico, não. Estou falando assim daquele cara que é pobre, que está ferrado, que não tem nada, que não tem ninguém, que não tem esperança. Então, assim, o advogado se faz decente quando ele, né, quando ele não escolhe cliente. A Michelle Alexandre vai dizer, quando é que começa a estragar? Quando começa a escolher cliente. Você começa a ver quem é a pessoa mais bonitinha, com a pele mais clara, para ser o símbolo da luta pelos direitos civis e não afetar tanto, porque ela vai dizer, outras mulheres fizeram como a Rosa Parks fez. Né? Se recusaram a levantar do ônibus e tal, só que não viraram o símbolo, porque a Rosa Parks era uma mulher muito respeitável e tal, só que teve uma moça de pele escura, mãe que criou o filho sem um pai, que ela não foi escolhida como símbolo dessa luta justamente para não ferir a suscetibilidade. Né? Michelle Alexandre vai contar isso. Da mesma maneira, senhoras e senhores, a abolição também, ela foi capturada, só que ela foi um movimento social importantíssimo no Brasil. De muitas nuances, de muita complexidade. Tanto é que existe uma disputa no pensamento social brasileiro sobre o significado da abolição. Isso leva àquelas velhas discussões, né? O Brasil foi o modo de produção capitalista, o modo de produção escravista e tal. O Jacob Borender, que é um sujeito revolucionário, ele vai dizer, o Brasil não precisa ter outra revolução burguesa. Por que não precisa ter outra? Porque já fez. Qual foi? Foi a abolição. Agora só tem um para fazer, socialista. Jacob Borender. É Jacob Borender. Porque todo mundo fala, tem que ter etapa, tem que fazer a revolução burguesa, toda a burguesa faz socialista e tal, não sei o quê. Isso define até algumas estratégias. Vamos unir com a burguesia e tal, né, para criar as condições de emancipação dos sujeitos, assim, não consegue. O Jacob Borender fala, não, já fez. A revolução burguesa foi feita. Senhoras e senhores, eu escrevi um texto, vai ser publicado junto com o professor Júlio Veloso, um grande colaborador. O nome do texto é Todos contra os Escravos. A sociedade brasileira era uma sociedade totalmente conectada com a prática da escravidão. Todo mundo tinha escravo. Se vocês que estudam direito aqui fossem da direito civil, sabe qual vai chegar à conclusão? Que o direito civil brasileiro é uma das coisas mais sofisticadas que se pode imaginar, porque teve que lidar com um problema muito sério, porque a construção do direito civil brasileiro foi uma construção que foi feita em torno daquela mercadoria, ou melhor, da propriedade mais importante que se tinha. Qual era? O escravo. Então, o que significa ser livre? Sabe o que é ser livre no direito civil? Você tem a autonomia da vontade. Se a autonomia da vontade quer dizer que você tem a condição, primeiro, de ser proprietário, é a condição primígena, ser proprietário, e você se colocar também, né, você colocar sua força de trabalho no mercado enquanto propriedade em troca do salário. Então veja, o sujeito era furiado, o sujeito escravizado furiado. Ele era livre formalmente, mas como é que ele se tornava livre mesmo? Quando ele adquiria aquele bem, que era o bem, a propriedade mais importante. Para ser livre precisava ter um escravo. A ideia de liberdade no Brasil está relacionada com a ideia de você ter alguém, né, sob o seu jugo. E o direito civil brasileiro foi construído a partir desse lugar. E até hoje o direito civil está relacionado diretamente com a ideia de propriedade. Quando você é livre, quando você é proprietário. Então, a história da República, né, não no Brasil é diferente, nos Estados Unidos, na França, não se desvincula da ideia da escravidão. Então eu quero dizer que a gente precisa começar a olhar com complexidade, entender, primeiro, a gente não pode, eu não tenho essa visão de achar que o Brasil ele tem restos de escravidão. O Brasil tem racismo, ou seja, as estruturas sociais no Brasil se organizaram e se reorganizaram para reproduzir práticas de discriminação racial sistemáticas contra a população negra e indígena. Então, não é que sobrou uma coisa, dá um choque de modernidade e acaba com o racismo. É a modernidade que criou as estruturas sociais que nós vamos combater. Né? E quando a gente fala de racismo estrutural, estamos falando disso, ou seja, como é que as estruturas reproduzem o racismo na sociedade que se apresenta hoje. Muito obrigado a todos e todas.